Olá, eu sou o João Schmidt e esse é mais um Bits Podcast, o podcast de marketing, vendas e empreendedorismo que você provavelmente já conhece. E hoje, mais uma vez, com um convidado aqui da região de Campinas, aqui, nossa região, o RMC, aí o famoso RMC, Breno Grow. Ele é empreendedor, ele é investidor, ele é CEO, ele é um cara de negócios aí que veio... mais uma vez, de forma ilustre, nos visitar aqui e dar seu depoimento de vida, de carreira, de negócios e aí contar um pouco pra gente como é o dia a dia dele. Muito bem-vindo, Breno, muito obrigado aí, obrigado para você ter vindo aqui nos ver, gastado o seu tempo aí precioso para bater um papo com a gente aí. Seja muito bem-vindo, Breno. Fala, João, muito obrigado. Para mim é um prazer estar aqui com você. Isso, a gente sempre agradece. E não estamos gastando, estamos investindo no nosso tempo. Exatamente. Gasta um pouco, investe um pouco e assim a gente vai. E para começar com aquele pontapé de bico, né? Vamos lá. Quem é o Breno na fila do pão, Breno? Conta pra gente. Aquele pãozinho ali, a fila da padaria da esquina ali, que qualquer um entra lá e todo mundo é igual, todo mundo. Conta pra gente, da onde veio o Breno, quem é o Breno, quem é esse Breno? Você já começou, né, me apresentando, né? Então, eu sou um empresário aqui da região de Campinas, sou CEO hoje de duas empresas. Legal. Né? Uma delas é a Sinter Futura. A Sinter é uma empresa fundada pelo meu pai, o seu Rogério, uma empresa de 32 anos, e lá a gente faz sabonete e cosméticos. Legal. Uma indústria grande, né? A gente tem duas unidades de negócio, uma é terceirização, a outra são nossas marcas. E eu tenho uma outra empresa que aí eu fundei, que é a Ginger. A Ginger é uma casa de fragrâncias. A fragrância não é o perfume que a gente usa, Sim. É a matéria-prima que vai perfumar os produtos que a gente usa. Legal. Então é um negócio totalmente B2B. Né? Seriam fragrâncias especiais, a matéria-prima de um perfume, por exemplo. É a matéria-prima que vai no perfume final, é a matéria-prima que vai no amaciante de roupa, no shampoo e assim por diante. Legal. Né? Lá eu tenho uma equipe de 60 pessoas, 2 perfumistas. É um negócio muito legal, muito apaixonante. Né? Bem legal. E, além disso, eu sou investidor anjo. Né? Então, eu sou associado ao BR Angels. Lá a gente faz investimento em startups. Já são mais de 30 investidas. Né? E foi a forma que eu encontrei de entrar nesse ecossistema de inovação, de tecnologia. Então, lá a gente acompanha, tem o funil de seleção das startups. Então, é bem produtivo fazer parte desse ecossistema. Legal. Né? Bom, além disso, João... Da onde veio o Breno? Você é daqui de Campinas mesmo? Sou de Campinas. Nascido e criado? Nascido em Campinas. As minhas empresas ficam em Montemor, próximo aqui em Indaiatuba. Aqui também na região. Eu comecei minha carreira como engenheiro, né? Então, eu saí de casa com 18 anos, da casa dos meus pais com 18 anos de idade, fui fazer São Carlos, Engenharia Química. Né? Puxado. Curso extremamente difícil, foi difícil... Entrar e mais difícil sair, né, cara? Lá, isso aí. Eu já percebia na faculdade que a parte muito técnica já não era a minha praia, né? Tanto é que hoje... Os números ali da engenharia. Eu gosto de números, só que era muito técnico, né? E tanto é que hoje meu negócio é mais marketing e vendas, né? Perfeito. E administração de pessoas e empresas. Que no final eu acho que é a parte mais difícil de todas ali, as pessoas e tudo mais, né? A parte... não lógica das coisas ali. Então, assim, eu fiz engenharia, isso me deu uma base muito boa para a minha vida, porque quem aprende engenharia química aprende qualquer coisa. Né? Meu primeiro emprego foi numa multinacional brasileira, na região ali de Brasília. Né? Eu fui para lá porque, na época, eu tinha passado num mestrado em economia na UNB, mais focado em finanças, ali mercado financeiro. Sim. Então, eu fiz as duas coisas ali naquele período, primeira fase da minha carreira. E você jogou lá para Brasília? Me formei, joguei, fui sozinho também. Mas aí vem os frutos, né? Lá eu conheci minha esposa. Legal. Né? Que eu tô com ela Patrícia, desde então. Temos 2 filhos, né? E minha próxima fase foi trabalhar numa multinacional de fragrâncias americana, que na época era a maior do mundo. O seu pai já tinha
A empresa de sabonetes Já e cosméticos, tinha, né? Mas você nem não se envolvia. Ele já tinha, ele ainda estava começando o negócio, Aham. então não tinha. A gente sempre foi classe média, né? Sim, tava ali. Batalhando. Meu pai sempre arriscando ali alguma batalhou coisa. muito a vida. Meu pai foi um cara extremamente trabalhador, empreendedor, desde Legal. sempre. Sempre teve 2 empregos, então foi um cara que apostou na carreira dele de empreendedor Aham. e deu muito certo. Né? Acreditou na ideia e Mas assim, botou pra fazer. Quando eu me formei, A ideia era ser Cara, alguma coisa que ele a pediu ideia- ali, de engenharia química, Não, para trabalhar não. com ele, ou não? Foi Não, assim, escolha sua. todos os meus irmãos são engenheiros também. Então Então já a gente tinha uma facilidade, tinha cara. um pezinho lá já. Ia para português eu tinha dificuldade. Ia para matemática era fácil para mim. Então Então, já, porra, engenharia era o meu mais engenharia lógico. encaminhou, eu dei certo ali, passou, foi Uhum. muito bem, né? Mas eu acho que essa primeira fase foi importante, né? E deu uma base para mim seguir com os negócios depois. Mas você estava perguntando se meu plano era trabalhar na Sinter. No Uhum. primeiro momento não era, Não era. porque eu tinha que me provar antes. Uhum. Né? Experimentar o mundo. Experimentar. ali, E assim, hoje eu vejo, né, as melhores boas práticas de sucessão. Uhum. Né? Tudo que eu fiz, ou a maioria das coisas que eu fiz, foi no instinto. Sim. Mas, cara, eu olho e falo assim, porra, eu fiz isso. Né? Se Então, não tivesse feito, talvez não daria tão certo. então, eu fiquei 5 ou 6 anos no mercado antes de trabalhar Uhum. na empresa da família, né? Sim, foi CLT de fato ali. Fui Vamos falar assim. CLT, então eu entendi como fazia, como não fazia, né? É. As dificuldades, as burocracias. E para mim foi uma construção, né? Legal. Quando eu fui trabalhar na Sinter, né? Eu estava bem posicionado numa multinacional. Já Então, tinha uma bagagem. já tinha uma bagagem, tinha a Sinter- conhecimento. Estava na fase, meu pai tinha sócios lá na época, né? Uhum. Estava numa fase de sucessão, né? Dos filhos. Legal. E aí meu pai veio falar comigo, me convidar para trabalhar com ele. Uhum. E aí a gente teve que negociar, né, cara? Peraí, né? Não é bem assim. Vamos lá, né? E aí foi bem. A gente começou a trabalhar na Sinter, já fazem 19 anos, cara. Eu estava fazendo essa avaliação, o pensamento outro dia. Quase 20 anos de empresa, né, cara? Uhum. É bastante coisa. E a gente construiu muita coisa nesses 20 anos aí, quase 20 anos. E né? começou do nada ali, né? Como você disse. Você sabe dizer qual foi o pontapé inicial aí do seu pai quando ele pensou em sabonetes e em algo ali? Então, a história é a seguinte. De onde surgiu? De onde, putz, vai ser isso? O meu pai, ele teve o primeiro emprego, né, na Unilever. Uhum. Lá ele aprendeu tudo Conhecido. sobre esse business, Uhum. né, da parte técnica. Técnico, como fazer. E aí ele viu a oportunidade, lá na década de 90, Uhum. de montar uma empresa especializada nisso, que não tinha. Uhum. Ninguém que fazia um trabalho de excelência. Sim, era que é um dos negócio nossos mais pilares popular, hoje. né? Sim. E aí ele montou e deu muito certo. Legal até, ó. O pessoal aqui, eu vou tentar mostrar aqui para vocês, ó. Alguns produtos ele trouxe aqui pra gente. Tem várias fragrâncias. Essa marca Farnese, É o Farnese e aqui a Chloe. Chloe. A Chloe é uma marca super tecnológica de sabonetes. Ela tem É cheiroso, tá, gente? 30% de creme hidratante, né? Então é super bom esse sabonete, vale a pena conhecer quem não conhece. Legal. Então, aí a ideia dele era montar. Me corrija se eu estiver errado, tá? Montou uma fábrica para sabonetes, produtos de higiene, mas com especificações diferentes do produto de massa, certo? É algo mais o negócio- exclusivo. O primeiro negócio da empresa foi fazer terceirização, Uhum. né? Então você pensa aí, todas as grandes empresas hoje que têm sabonete em barra, Uhum. possivelmente são clientes nossos. Legal. Principalmente Então é as o que white fazem, label ali, né? as que fazem porta a porta, venda Uhum. direta, as de maior valor agregado. Uhum. Pensa numa empresa que possivelmente é cliente da Sinter. Legal. Então a gente tem os principais parceiros aí do mercado hoje. Se quiser falar marcas, pode falar também. Não sei se é o que Não posso, você não. pode. A gente é parceiro da Natura, Legal, do imaginei. Boticário, da Foi, Johnson's, a Natura foi a primeira que eu imaginei. da né? Ontex. A gente faz o pompom da Ontex, Aham. sabonete infantil. Sim. A gente faz várias outras marcas. A marca do Carrefour. Aham. A gente faz a marca do BH Supermercados. Legal. Distribuição nacional, todas essas marcas aí? Todas ou, essas ou marcas. eles têm outros fabricantes regionais também? Então, normalmente nós somos exclusivos para Exclusivo. fabricar o sabonete para Legal. eles, entendeu? Uhum. E essa é uma unidade de negócio
que foi onde começou a Sinter. Essa foi o pontapé inicial. Exatamente. Fazer e depois, para outras marcas e depois, já consolidadas. A gente lançou nossas marcas. Uhum. E como foi o desafio aí de lançar uma marca própria? Teve também um insight, falou, logicamente penso eu, né? O valor agregado que você consegue numa marca própria é diferente do terceirizado. Ali, né? Terceirizado, você faz um preço de custo ali, você faz um preço que não é o preço da gôndola. E o valor, e a marca própria, você tem uma margem maior, certo? Mas tem toda uma dificuldade de distribuição, penetrar no mercado ali, uma marca que ainda não é conhecida. Como que vocês romperam essas barreiras aí? Conta pra gente aí, para quem não sabe como faz isso. Essa foi uma grande barreira que a gente rompeu, né? Então... Acho que todo mundo que a gente conversou até hoje, desculpa te cortar, mas me veio isso na cabeça, todo mundo que a gente conversou até hoje que trabalha com marcas de varejo, de vendas de supermercado, assim, o mais difícil, marcas novas, tipo, a pessoa, tem um parceiro nosso que fabrica sorvete. Pô, a dificuldade é um sorvete premium, um sorvete de primeira linha, o cara tem toda também a capacidade fabril necessária, mas para você conseguir um espaço dentro de um freezer do Carrefour, do Pão de Açúcar, e seja lá, sei lá, qual grande rede que é onde você desejaria estar, é uma batalha ali. Como vocês fizeram isso? Ter as marcas, ser o fabricante das marcas já consolidadas, ajudou isso na hora ali da introdução? Isso deu credibilidade para a gente se apresentar para o mercado, né? Mas o começo, ele é absurdamente difícil, né? Porque, como foi a história, João, eu já era especialista em produção, em engenharia, em fábrica, administração do negócio ali como um todo. Só que eu não sabia nada, isso faz 15 anos, tá? Sim. De marketing e vendas, sabia vendas B2B. Sabia vender para... Mas eu não conhecia o varejo, de forma geral. Não conhecia representante comercial, não conhecia compradores das redes. Então, assim, era... mais desconhecido. Mais desconhecido. Lançamos a marca Farnese, tá? Na época, a minha esposa estava começando um curso de design gráfico, ela fez a embalagem, não tinha nem budget para fazer uma embalagem. Pagar alguém. Fizemos em casa, fizemos um bom produto, porque a gente tinha conhecimento técnico, né? Isso, já sabia fazer o produto. Sempre com a qualidade superior ao que tem no mercado hoje, né? E aí saí para vender. Cara, eu lembro... Porta em porta. Assim, eu saí do V0, venda zero, né? Aí arrumei um representante, aí o cara não funcionou. Aí arrumei um outro vendedor, não vendia nada. Aí arrumei um terceiro que vendeu um truque, um caminhão truque, um distribuidor. Aí ganhei a comissão dele, aí o cara devolveu pra gente. Não quis o produto. E foi uma dificuldade absurda. Aí eu falei assim, porra, a gente compra cesta básica, né, de um parceiro lá em Rio Claro. Eu vou fazer uma parceria ali, uma permuta e já era, né, cara? Pelo menos começa a girar. Cheguei pro cara e falei assim, amigão, parceiro, né? Parceiro. Então é o seguinte, vou te pagar em sabonete agora. O cara deu um pulo da cadeira. Né? Tem um caminhão de sabonete aqui pra você. Aí, cara, eu saí de lá fechado 50% vendendo sabonete pra ele do que eu comprava de cesta básica. Só que eu fiz uma conta, cara, ia dar 5 anos o meu estoque. Falei, não vai demorar. Tenho que ir pra cima do mercado. E aí foi, cara, muita movimentação até encontrar as pessoas certas. Né? E aí, João, logo no começo eu descobri que como eu não teria dinheiro para iniciar um negócio com os melhores profissionais, contratado o CLT, que você tem o controle, eu tinha que achar os representantes comerciais com relacionamento nos clientes. Que já tinha abertura, que já vendia outras marcas, já tinha abertura, vendia outras marcas e realmente... tinha um bom relacionamento. E aí começou, cara. Eu encontrei uma pessoa, encontrei 2, 3. Hoje eu tenho 100 pessoas. Legal. De venda. Equipe de vendas na rua. Né? Então, a gente começou logo cedo a fazer a Feira APAS. Sim. Então, esse ano foi, se não me engano, o 14º
14º ano De participação. de participação na APAS. A gente Uhum. começou com o stand Pequenininho, mínimo. o menor que tinha possível. Agora já estamos com o stand de 80 metros quadrados. Um belo Né? stand. Então, assim, as coisas foram acontecendo e no começo com muita dificuldade, mas assim, desistir jamais. Você entendeu? Sim. Muita perseverança, começando o negócio, os primeiros 2, 3 anos, assim, empatando o negócio. Uhum. Às vezes, Nunca aceitei perder. aquele negócio de dar produtos ali para pôr na gôndola, tem alguma coisa assim? Tem um pessoal que falava isso, tipo... Tem um enxoval Não é, normalmente, você né? Mas tudo é põe ali. negociável, né? Uhum. Então, quando um cliente grande ele pede uma verba de introdução muito grande, Uhum. ou um enxoval muito grande, a melhor estratégia é você parcelar isso e tentar amarrar ele um tempo também. amarrar né? ele com os pedidos que ele vai estar colocando para ir se pagando, né? Legal. É como um financiamento, né? Aham. E assim, a gente teve um sucesso muito grande porque dos 100 principais varejistas hoje do Brasil, nós estamos em 80%. Legal. É grande, é muita coisa. Você entendeu? Então a gente está com quase 5% de market share só nas nossas marcas Uhum. e estamos aí com uma expectativa muito boa de crescimento, né? E a parte de investimento de marca, vocês, como você disse, entrou ali sem conhecer nada, marketing, nada, e depois que foi amadurecendo a ideia, que foi essa batalha inicial aí, vocês começaram a pensar em algum tipo de investimento? É um tipo de investimento mais no supermercado, na gôndola ali de PDV mesmo? Vocês fizeram ou fazem também investimentos em mídia, offline? Como foi essa jornada? Depois da pandemia, Uhum. né, que o mercado de sabonete mudou bastante, deu uma aquecida boa, né? Depois teve uma leve ressaca, mas o mercado ele é muito competitivo, sempre foi, né? Uhum. Mas a gente tem investido em branding das marcas, Legal. tá? Então, muito no posicionamento da marca, que é uma coisa fundamental, né? A gente sempre investiu muito na qualidade do produto. Uhum. Eu acho que foi esse um dos principais fatores da gente ter sucesso, tá? Consumidor, aquele famoso boca a boca ali, comprou, gostou, fica cliente fiel da marca. Sempre né? volta e compra. Sempre volta e compra, porque ele sente a diferença dos produtos. Uhum. Ele vai ver que é um sabonete mais perfumado, ele vai ver que é um sabonete que hidrata mais, ele vai ver que tem um benefício a mais ali naquele Uhum. produto com preço acessível, né? Legal. Então, voltando ao marketing, agora a gente já está, depois da pandemia, investindo mais nas redes sociais, fazendo campanhas, Mais para o mundo online agora. mundo online. Uhum. A gente faz parcerias com a EPTV também. Legal. Aqui da região também, bem grande. Temos uma parceria boa com eles. Uhum. Mas assim, é um budget pequeno ainda em relação ao que as outras empresas fazem. Os grandes fabricantes. Fabricantes não, grandes marcas, né? Que Grandes quem fabrica marcas. no final é você mesmo. Ali, né? Grandes marcas. Mas as grandes multinacionais fabricam. Fabricam né? também. Você pega a Unilever, você Uhum. pega a Colgate, Ah, eles sim. têm as grandes fábricas aí super... Uhum. Super eficientes, né? Legal. E na questão que eu ia falar, você estava comentando com a em gente. relação ao trade também, João, Legal, fala pra gente. esse é um dos fundamentos também muito importantes, porque é uma briga diária. Varejo é trade, É basicamente. uma briga diária. Você tem lá a gôndola do supermercado, né? Esse é o modelo de negócio que o fabricante ele é responsável pela reposição do produto na gôndola. Uhum. Então, olha a dificuldade. Então, a gente tem que contratar empresas que fazem esse serviço. A reposição ali. E aí, as grandes empresas têm as pessoas fixas, né? Eu tenho compartilhado. Uhum. Então, é um acompanhamento diário Pra ver se o seu foi feito, exaustivo. se botou do concorrente um pouquinho mais que o seu ali, ou numa posição E aí, meu amigo, mais aquela na coisa, vista. é canelada, cotovelada, é briga na ponta mesmo, entendeu? É briga de verdade, é guerra escondida que ninguém imagina que tem ali no meio de um É supermercado. porque se o produto estiver bem exposto, ele não vende, né? A diferença é essa. Até uma coisa que eu nunca tinha reparado, eu abri um supermercado novo aqui perto da minha casa, que é a Rede Covabra. Você deve conhecer. Cliente nosso. Aqui na cidade é o primeiro. Vai pro Covabra que tem Farnese e Chloe lá, pode comprar. Pronto, tá lá. Já sei onde tem agora. Um mercado novo, não sei se é por causa disso, mas eu nunca tinha reparado em outro supermercado. Em algumas gôndolas tem uma folha impressa, assim, com exatamente
quantidade de espaços e a sequência de cada produto que tem ali, principalmente na área de cosméticos, se não me engano, era na área de shampoos que eu vi isso daí. Então tinha lá, tinha que ter 5 fileiras do Clears, 4 fileiras do outro shampoo, 5 fileiras do L7, todo. E aí você olhava no papel assim, tipo, sei lá, 5 prateleiras que tem na gôndola ali, naquela seção. Tem os mapas ali. É um mapa e perfeitamente copiado, assim. O mapa estava aqui, né, o impresso, e a prateleira estava exatamente igual ao mapa. Eu nunca tinha visto isso, que tinha um mapa, achei que era uma coisa mais aleatória, ou pelo menos tipo, você tem... a fábrica tal tem um número X, um espaço X, uma metragem X, mas com um mapa preciso, assim, eu nunca tinha visto. É comum isso? Fala para mim, sabe me dizer? Assim, cada rede tem a sua política, né, e estratégia de gôndola. Né? Então, algumas têm os espaços já combinados, né, e negociados com as grandes empresas. Sim. Aí tem um outro espaço que fica aí para as outras empresas lutarem ali e arrumarem. Ali. Algumas empresas têm o espaço da gôndola de acordo com o market share do produto, né? Então eles fazem esse acompanhamento. Sim. E algumas não acompanham tão na risca isso daí. Então tecnologicamente. Então fica um pouco mais aberto de você trabalhar. Fica no faro, a moda antiga. O que eu ia perguntar ali agora é, quando vocês decidiram criar a marca própria, e você disse, não, a ideia era criar algo superior, acima dos produtos... Do varejo, do né? varejo comum, varejo, né? Teve um estudo, ou foi feeling, ali na hora, pelo menos, né? Talvez um estudo posterior, ou algo para evoluir essa ideia, mas no pontapé inicial ali foi então, feeling, tipo, tá faltando um produto um pouco mais premium, tá faltando um produto que tenha mais fragrâncias, opções diferenciadas. Então, aí eu vou te falar um ditado chinês. Bezerro novo não tem medo de onça. Cara, empreendedor novo, eu era naquele momento, né? Eu analisei simplesmente o seguinte, João, cara, quanto que eu vou gastar? Quanto que eu posso perder aqui nessa situação? Puta, é a embalagem e a massa de sabonete ali. A minha primeira produção. Quanto que eu posso ganhar? Puta. Então, tinha um número diferença absurda ali. Então, cara, vamos tentar. Vamos fazer acontecer. Então, essa foi a análise daquele momento. Hoje eu faria diferente com toda a minha experiência, né? Estudaria melhor o posicionamento, saberia melhor qual que é a proposta de valor, qual que é meu ICP e assim por diante. Hoje né? Naquele momento, cara, foi na raça. Foi o faro mesmo. Você bateu foi na raça. O cheiro ali e falou, não, é aqui que vai ser o negócio. Legal. E hoje vocês tem um acompanhamento nesse sentido, assim, mais numérico, dados relacionados aos concorrentes? O que vocês costumam analisar hoje? De números, pode abrir para a gente alguma coisa aí não tão extraordinária? Então, João, assim, é acompanhado mensalmente o market share e a evolução disso ao longo do tempo. Né? Existe uma ferramenta ou é pesquisa tradicional? Isso, como que você a gente usa a Scantec. Scantec? É um parceiro nosso e a gente trabalha com eles conseguem medir a venda no ponto de venda. Né? Não é 100%. Então, é uma amostra, se não me engano, mais de 50 mil pontos de vendas no Brasil. Né? Que eles analisam. E aí você consegue ter informação quase online aí do que está acontecendo nas gôndolas, entendeu? Bem legal. Você consegue ter um acompanhamento de preços e de venda, né? Volume de venda. É uma ferramenta contratada, certo? Paga. E qualquer marca pode contratar também essa ferramenta. Como chama? Desculpa. Scantec. Legal. Tem também a Nielsen, né, que a gente não usa. Aí tem vários padrões e vários preços aí de ferramentas que você pode utilizar. Para trabalhar esse tipo de informação. Mas assim, para quem está começando ou tem uma empresa pequena, eu acho que a grande questão aí, o X da questão, é o cara ter muito bem definido o posicionamento estratégico da empresa. O que ele espera, né? Empresa e depois da marca dele, né? Então, por exemplo, cara, assim, se você perguntar para muito empreendedor qual que é a proposta de valor dele,
É o que se fala Cara, hoje. O cara não sabe responder. Isso é um perigo, João. Isso é um perigo. Você entendeu? Porque a proposta de valor, né, e seus atributos de valor, você tem que comunicar para o cliente a todo momento que você está com ele, cara. Uhum. Ou e antes, né? Durante Você tem que falar para ele sempre que você está entregando para ele. E tem que ser perceptível, né? Não adianta só falar e na hora que ele pega o produto, ou serviço, ou qualquer coisa ali na mão, ele não vê nada do que foi falado, né? Ele vê o contrário. Tem que ser verdadeiro e tem que ser o que ele também espera, né? Porque quando a gente fez a construção, né, da nossa proposta de valor, atualizou isso, que esse é um trabalho orgânico, porque o mercado, ele flutua, o mercado, ele muda. Sim. Então, sua proposta de valor tem que acompanhar o mercado. Não adianta ser a mesma proposta de 50 anos atrás ali, que os anseios aí da população, das necessidades já são completamente diferentes. Então, assim, onde que eu me destaco, né, em relação às grandes marcas? Hoje eu consigo entregar uma rentabilidade maior para o varejista. Entendeu? Porque eu tenho uma competitividade, que eu tenho uma fábrica muito bem estruturada e eficiente. Sim. Né? Então tem compras, como em produção, como na qualidade do produto. Você vê, até em fragrância eu sou verticalizado. Sim. Né? E com isso a gente consegue ter um preço que ele consegue agregar uma margem maior. Então você entrega para ele um preço bom, que é bom para você. E eu não quero estar com as minhas marcas posicionadas no menor preço. Eu quero estar naquele posicionamento exato de preço. A gente nem tão lá em cima. A gente fecha um preço normal e um preço de promoção. Isso é normal, tá? Mas eu estou posicionado. Esse é um grande desafio, estar posicionado em relação a preço, porque a concorrência ela flutua. Pega um grande varejista, um atacado, ele às vezes baixa o seu preço sem você saber o que está fazendo. Mas a gente tem uma referência de preço. Legal. Tá? Então, esse é um fator muito importante. Os varejistas, eles usam a minha empresa hoje para ser um escape das multinacionais. Porque antigamente, quando não existia na gôndola, ele ficava refém das multinacionais. O cara punha o preço que ele queria. Hoje ele pode falar assim, você está me forçando muita negociação, eu vou para a Sinter ali. Vou ficar um pouco aqui só com eles. E vou fechar uma parceria aí de alguns meses maior com o Breno ali. Entendeu? Então, e aí o cara também já... E além disso, eu estou fechando o private label, as marcas dos grandes varejos, em alguns casos. Sim. Né? Então a gente tem parceiros que eu sento com o dono da rede e falo, é o seguinte... Vamos lançar sua marca própria. Tá? A marca própria é um negócio que está crescendo muito no Brasil. Todo mundo tem uma, eu pelo menos. E o principal fator da marca própria é qualidade. Não adianta ele querer brigar por preço. Porque você tem que ter qualidade para fidelizar o cliente, cara. Você via muito isso, pelo menos as primeiras marcas próprias, falando de produto de varejo, de supermercado. Era preço, né? Sei lá, a marca do dia, da rede dia, normalmente era um pouco mais barato que todo mundo. O Carrefour já foi, assim, não sei, faz tempo que eu não... hoje eu faço, eu posso dizer que tá excelente o sabor do Carrefour, tá excelente. Não, nunca foi ruim, mas eles brigavam mas hoje tá melhor. No preço. Hoje tá melhor. Agora tá top. Eu falo que eu já comprei várias vezes ali, nunca tinha muito apego. Isso que eu ia até, a próxima pergunta que eu vou fazer, eu nunca tive muito apego a marcas e tudo mais para essa linha de produtos. Mas, normalmente, os caras põem ali... Me parecia que era mais por briga, tipo... É um produto mais simples para vender quantidade, né? Qual que é o segredo da marca própria? Isso foi aprender lá em Chicago, na feira internacional de private label que eles têm lá. Então. Cara, você tem que escolher... Você tem que ter como referência o líder da categoria... e ter um preço de 15% a 20% abaixo. Esse é o mecanismo de sucesso da marca própria no mercado americano, e eu repliquei isso aqui e deu certo. Legal. Faz sentido. Entendeu? Então, não jogar lá mais barato que o mais não barato. Não precisa, porque assim, o varejista, ele tem o domínio do espaço da gôndola. E ele tem a marca, né? Acho que a marca mais exposta do ponto de venda dele é a marca dele, né? Que você entra, você já vê a marca dele. Todo lugar tem a marca dele. Então, no produto, acho que a marca mais confiável daquele espaço é a marca própria dele. Exatamente. Né? E assim, a marca própria dele não tem concorrência. Você entendeu? Ninguém vai comprar a marca própria dele num outro supermercado concorrente dele, na esquina lá. Então, se o cliente gostou,
Vai ter que voltar lá Tem que pegar. voltar lá. É um fator de fidelização. Perfeito. Por isso tem que ser boa qualidade. Legal. E aí ele tem que me dar uma gordura para mim fazer um bom produto para ele. Entendeu? Uhum. Como você faz hoje para captar novos clientes B2B? Qual é a estratégia que você tem ali pro private label? Existe hoje? É simplesmente porta aberta, esperando por já ter muitas marcas ali que já fazem com você, então com certeza ele se conversa, né? Você já tem um nome no mercado, mas existe uma captação, um investimento para sempre estar buscando novos parceiros hoje? João, nos últimos anos eu estudei muito a questão comercial, as melhores práticas, muito marketing, inclusive eu fiz até o Master em Branding na SPM, né? Uhum. E assim, qual foi a essência de tudo isso aí que eu consegui extrair? Cara, você tem que saber qual cliente é o seu alvo, qual que é o seu ICP, Perfeito. Ideal Customer Profile. Uhum. Então hoje eu tenho mapeado todos os clientes que eu quero entrar. Você sabe já Eu sei exatamente o nome, o endereço, o e telefone. o potencial dele, Legal. entendeu? Eventualmente, alguém fica ali que não está mapeado, aparece, né? Uhum. Isso acontece também, tá? Mas eu diria que uma probabilidade, pensando em probabilidade, eu tô aí 90%, eu sei quais são os clientes-alvo aí da Cinter. Legal. E o que você faz para eles? Tendo o ICP e já tendo essa lista, qual estratégia de ataque você usa? Faz um ABM? Você faz um cold call? O que vocês usam lá corriqueiramente para essa galera que você já tem mapeado? Que acho que é o mais difícil aí, no caso, é um mapa. Mas como você tá com ele na mão, como Então, sua equipe aborda essa galera? Quando a gente está falando de private label, que são as grandes redes, Sim. né, eu As tenho duas marcas. possibilidades de negócio com eles. Uhum. Vender minhas marcas e vender a marca própria deles. Uhum. Né? Então, Isso acontece ali numa mesma abordagem, por exemplo? em alguns momentos, em algumas ocasiões, pode ser pessoas diferentes ali, Uhum. mas eles direcionam. Sim. Né? Então, quando eu vou apresentar a minha empresa, né, a Cinter, já faz parte da minha proposta de valor da minha apresentação, falar que eu faço Faz também. esse serviço. O seu portfólio de produtos, Exatamente. de outras marcas. E aí, o que a gente faz? A gente desenvolve uma marca própria para ele e coloca as nossas marcas Junto ali na... em categorias que não são conflitantes. Legal. Porque eu tenho hoje um portfólio Com que várias... ele tem vários posicionamentos, várias categorias ali de A sabonetes. partir do momento que ele escolheu uma categoria ali, você só coloca outras do seu portfólio. E aí você consegue realmente fazer uma parceria. Uhum. Porque não adianta eu chegar num cliente hoje e ser mais um fornecedor para ele. Não faz sentido. Uhum. Então, o que a gente está fazendo com muito sucesso é ser relevante para ele e ele ser relevante para a gente. Legal. É uma parceria de fato ali, e mesmo, assim, não cara, só um fornecedor. Uma coisa que eu falo muito pro meu time, vamos pensar sempre a longo prazo. Uhum. Pensa a longo prazo. Contratos longos. Contratos. Às vezes nem tanto contrato, porque o contrato ele não prende ninguém, né? Não é essa a ideia. Não é essa a ideia, mas assim, cara, uma parceria a longo prazo. Né? Aconteceu um problema, resolve rápido, Resolve. cara. Se você não conseguir, me liga. Uhum. Independente, sou o CEO da empresa, não importa, me liga que eu resolvo. Legal. Porque, cara, com isso você cria credibilidade e agilidade. Hoje você tem que ser rápido em tudo o que você faz. Cara. Perfeito. É uma verdade mesmo. Então, recentemente a gente se reorganizou aqui e cada um dos sócios passou a cuidar de uma unidade de negócio. Antes, cada um dos sócios cuidava de um departamento, vamos falar assim, de acordo com o expertise pessoal de cada um. Então, um cuidava ali da parte mais digital, um cuidava da parte de arte, outro cuidava da parte de redação, de conteúdo, e assim por diante. Funcionou por muito tempo, mas depois a gente sentia a falta de... Mas quem está cuidando do cliente, de fato? Porque, sei lá, mais de 30 clientes, então 4 sócios, e não tinha um CEO, não tinha alguém de alto escalão olhando, assim, lógico, todo mundo olhava todos os clientes ali de uma forma geral, mas ninguém podia falar, esse cliente é o meu cliente, esse aqui, eu vou conversar pessoalmente com ele o máximo que eu puder. E aí a gente decidiu
se dividir o pool de clientes ali entre os sócios para criar essa agilidade e proximidade. Então, o cara se sentir seguro, tipo, pode me ligar, meu telefone é esse aqui, pode falar direto comigo, ou a minha equipe ali, ó, se der algum problema, você não precisa, tem o seu superior, pode te ajudar, esse é o caminho, tal, João. mas você já me chama aqui agora, a gente já marca a reunião com ele, vai lá amanhã, resolve o problema, depois a gente comunica o resto da galera ali, fala o que aconteceu, mas o cliente não fica muito tempo esperando. Espera o mínimo possível ali. Isso deu uma outra agilidade para a tratativa, para o negócio, ele dá outra confiança ali, minimiza várias Eu vou te falar uma coisa cabeça. importante, cara, assim, quando você tem na operação que é recorrente, é normal acontecer um outro imprevisto, né? São seres humanos, alguma coisa sai do plano. Aconteceu. Uhum. Aí quando você vê que o seu fornecedor ele tem uma agilidade, uma preocupação genuína, e ele consegue resolver e eliminar aquele problema, cara, ele ganha uma moral com o cliente absurda. E você vai estabelecendo um processo de confiança. Uhum. Né? Então isso é muito relevante. Sim, a gente até desenvolveu uma metodologia aqui, que o nome é Trust Marketing, que é basicamente isso. Ninguém compra de quem não confia. Então, o nome já diz tudo. Lógico, depois ela se desdobra em várias outras coisas. Mas essa questão tipo de realmente, hoje em dia, e já muito tempo atrás, mas é uma realidade com tantas marcas no mercado, com uma variedade muito grande de produtos, para serviço, para tudo no mundo existe uma variedade enorme de boas marcas, de bons produtos. Como você vai se destacar do concorrente? E a grande sacada é a confiança. Exatamente. Você tem que transmitir Hoje isso. em dia a tecnologia ela tá assim, alucinante, né? Inteligência artificial, eu tô apavorado, cara, porque eu tô estudando esse negócio e tá assim, absurdo o que algumas empresas já estão fazendo. O cara veio aqui falar só sobre isso esses dias, eu entrevistei aqui, tava falando, é uma história que me marcou, assim, eu nunca tinha visto isso, que 2 adolescentes pegaram uma inteligência artificial, mais de uma, às vezes, né, várias inteligências, sei lá, e fez com que a própria inteligência artificial criasse uma empresa, criasse uma criptomoeda, fizesse as propagandas, divulgasse, montasse toda a estrutura e a própria inteligência final da história. A inteligência artificial gerou um produto que vendeu sozinho, que se autoalimentou e ela fez tudo sozinho. Tipo, gerou dinheiro loucura, né? sozinho. Só precisou do cara ir lá e falou, vai lá e faz. E ela saiu fazendo tudo sozinho. Então nós temos esse mundo aí que tá uma loucura. Agora, eu ainda acredito fortemente que o fator humano ele é fundamental nos negócios, cara. Precisa. É o feeling ali no final. Acho que então, a inteligência ajuda muito. Você pega uma empresa igual a Cinter, que o cliente fala com o dono, ele sabe que, cara, a hora que for, ele pode me ligar. Não vai ser com o robô. E vai resolver, entendeu? E não o Breno digital, é o Breno real que está ali resolvendo o problema, né? Cara, é legal, né? É importante isso para ele, né? Legal. Assim como eu tenho o mesmo sentimento quando eu estou falando com os meus fornecedores. Perfeito. Sim. Lógico, às vezes, ter o robô, se ele está facilitando o dia a dia ali, na hora de comunicar, de pedir alguma coisa, ter ali a tecnologia, isso daí a gente nunca vai poder fugir, né? Acho que falar que não, assim, depende da etapa do funil. Da etapa do funil ou do projeto já acontecendo. Então, se você vai fazer uma captação de leads, você vai fazer uma qualificação de leads, cara, mete o robô. Não tem problema nenhum, cara. É eficiência e escala. Agora, no negócio igual o meu, que eu tenho clientes contado a dedo ali, a partir do momento que a gente foca no ICP, de caras importantes e com escala, né? Eu não consigo pôr um robô para falar com ele. Não dá. Precisa de alguém de fato. São pessoas de alto nível que estão do outro lado da linha. Né? Perfeito. E assim, o cara vai perceber ali. Querendo fazer questionamentos importantes aí sobre o negócio específico nosso lá. Né? Legal. E você faz algum tipo de evento para fomentar eventos próprios, né? Hoje está muito na moda isso nas marcas e tudo mais. Além da participação das feiras,
vocês desenvolvem eventos próprios ou alguma coisa nesse Então, sentido? nós patrocinamos alguns eventos. Então, eu gosto muito de esporte, né? Então, a gente patrocina vários campeonatos aqui em Campinas. Legal. Né? Patrocinamos a Corrida Integração ano passado, né? E são esse tipo de eventos que a gente faz. Bacana. E você tinha comentado aqui, a gente entrando já no seu outro negócio, né? Da onde surgiu essa, como pode dizer? Casa de fragrâncias. Casa de fragrâncias, eu ia falar fábrica de fragrâncias, Casa mas de fragrâncias é o nome do mercado. o nome usual do mercado. O que seria, como seria e da onde surgiu essa ideia? Veio da necessidade, provavelmente, da fábrica dos produtos ali, cosméticos, né? Provavelmente você tinha algum fornecedor ali. Sim, vários. Que às vezes não atendia como você gostaria. Falou, peraí, deixa que eu vou fazer isso eu mesmo. Foi mais ou menos por aí ou não? Vamos fazer um teste com você aqui. Vai lá. Mostra pra gente. Eu vou te dar um sabonete. Cara, Um cheirinho. você percebeu? Primeira coisa. Um cheirinho. o consumidor, ele põe no nariz o produto. Lógico. Então, você vê a importância... Antes de você abrir a caixinha, ele viu aqui em off, aqui, a primeira coisa foi dar uma cheirada no sabonete. Então, você viu a importância desse atributo que é a perfumação, né? Tem um limãozinho aqui, siciliano, hein? Olha o cara já... Mas assim, o meu primeiro contato mais próximo de uma casa de fragrâncias foi quando eu trabalhei numa grande casa que era a maior do mundo na época, né? Uhum. Passei um período lá na parte técnica, né? Falei, puta, esse negócio aqui... Imagina, lá na época, cara, eu quase recém-formado, falei, puta, eu quero... Tem algum contato com isso. Um dia ter uma empresa que faça isso, né? Como que é o mundo disso? Eu não consegui imaginar. Então, extremamente químico, imagino eu. muito químico, né? E matérias-primas orgânicas ou a maioria como é que se fala? São químicos aromáticos sintéticos. Sintéticos. Mas tem os naturais também, Uhum. né? Então, uma casa de fragrância, assim, como surgiu a Ginger, né? Quando as minhas marcas começaram a ganhar escala, né, e eu comprava isso de outros fabricantes brasileiros, eu falei assim, eu acho que aqui tem um business. E aí eu abri uma empresa que começou importando esses químicos aromáticos, porque você pega uma fragrância de lavanda, por exemplo, é uma mistura de 50, de 80 ingredientes diferentes. Para dar o cheiro de lavanda conforme o cliente quer. Uhum. Então não é uma única matéria-prima, são 50 matérias-primas. Nunca imaginei isso. Tem perfumaria fina que são mais de 100 matérias-primas diferentes. E tem alguns itens com uma composição mínima na fórmula, e se você tirar, você sente a diferença. E ela faz... Então é uma alquimia mesmo, entendeu? E aí começou a ganhar escala e, cara... A história é longa, mas resumindo aqui, eu montei a Ginger, né? Comecei fazendo uma parte da fórmula no começo e terceirizava a outra. Depois eu comecei a fabricar toda a fórmula só para mim. Depois eu comecei a vender para os meus amigos que tinham indústrias. Legal. Depois eu fui estruturando a companhia para ganhar uma excelência e a gente começar a atuar no mercado. Legal. E já fazem aí pelo menos 5 anos que a gente tem uma estrutura sensacional na Ginger. Então, o que seria uma estrutura de casa de fragrâncias, cara? O primeiro pilar é matérias-primas. Né? É uma cadeia complexa de fornecedores, tá? Porque são... No mundo inteiro? A gente possivelmente tem quase 1000 diferentes matérias-primas no nosso portfólio. Matérias-primas. Sim. Tá? De vários fornecedores. Então, tem fornecedor indiano, inclusive eu estive na Índia esse ano, tem fornecedor chinês, estive na China esse ano, tem fornecedor da Europa, tem fornecedor americano e assim por diante. Então a gente faz a importação dessas matérias-primas todas. Você imagina a complexidade, né? É pó, é líquido? Qual é a... Sei lá... 95% é líquido. Né? Tem também os óleos essenciais. Deve ter pelo menos 50 diferentes tipos de óleos essenciais. Cara, é muita coisa. E algumas em pó. Né? E assim, esse é o primeiro pilar. O segundo pilar é a parte de criação. Né? Então tem uma pessoa chamada perfumista. Sim. Né? Que hoje eu tenho 2 perfumistas na Ginger. São pessoas extremamente capacitadas que conseguem criar os perfumes. Então ela cria a base do zero? Existe uma receita padrão para algumas fragrâncias? Lógico que depois você vai colocar seu toque de personalidade nela, mas
Tem uma base ou não é, Então, é uma questão de experiência? cara, Né? a memória olfativa de um perfumista é uma coisa absurda, né? Então, tudo começa com o briefing do cliente. Uhum. O cliente, normalmente, ele pode te dar um benchmark, um produto benchmark. Eu quero Chloe lavanda. Que era parecido. Ele vai pegar, cheirar o Chloe lavanda, falar assim, em cima disso, Eu já imagino que eu já imagino uma... a composição. Ele já enxerga uma fórmula. Uhum. E aí ele vai pesar vários trials e começar a avaliar os cheiros. Uhum. Né? Aí ele vai selecionar 2 ou 3, normalmente, possíveis opções, aplicar no sabonete ou em algum outro produto Sim. e direcionar para o cliente. Aí vai ver se chegou no que ele queria. Mas normalmente o perfumista ele já tem uma ideia de como vai ser essa formulação. Uhum. Do que compõe ali, Do que compõe, de memória mesmo. Pelo menos, sei lá, 80% aí, depois ele Você vai... fala, tipo, um desse aqui tem, sei lá, 50 ingredientes. Ele bate o nariz aqui e já tem ideia dessa lista aí, mais ou menos. Ou existe alguma tecnologia também que... Ele tem um banco de dados das fórmulas, né? Existe não, eu digo como se fosse Então, uma amostra química que vai entregar para ele tudo que compõe. olha essa aqui. lavanda aqui, que sensacional. Cheirosa. Top. Diferente das tradicionais, quando você pensa em lavanda. Assim, o que nós temos na Ginger hoje... É de verdade, tá, gente? Não é jabá, não. Hein? O que nós temos na Ginger hoje é um equipamento chamado cromatografia gasosa. É o cromatógrafo. Sim. E o GC de massa. Imaginei alguma coisa assim. E o que esse equipamento faz? Ele avalia a qualidade das matérias-primas, né? E ele consegue fazer um contratipo, né, de qualquer fragrância que você injete nele. Então, ele consegue fazer uma cópia, entre aspas, né, de uma formulação de um perfume. Tá? E aí o perfumista, em cima daquilo, ele consegue fazer as alterações naquilo lá para você não lançar um produto igual ao outro. Né? Ninguém quer lançar um produto igual. Igualzinho. As pessoas querem ter uma identidade olfativa. Sim. Isso próprio. Até falar no marketing, identidade olfativa durante ainda não falar que não existe, né? Mas teve um boom recente, até acho que faz, sei lá, uns 5, 7 anos atrás, popularizou, né? Falar que nunca existiu, que sempre teve grandes marcas que se utilizavam e eles fazem isso até hoje. Mas isso se expandiu não só para produtos que deveriam ter cheiro, mas como outras marcas ter um cheiro próprio. Exatamente, isso é muito relevante. A M. Martin é bem conhecida, que tem a reserva, tem aquele um super legal. a reserva, a casa do pão de queijo, que você acha que é o pão de queijo e o café, mas não tem uma fragrância pensada para... Então, todo mundo quer ter um cheiro, até quem não necessariamente precisaria de um cheiro. O trabalho que a gente faz também, nós temos uma área chamada avaliação e marketing. Né? É um pouco diferente o marketing de uma casa de fragrância. Porque o que a gente faz na avaliação? A gente pega uma linha de produtos de um cliente e vai analisar se ela está otimizada no sentido olfativo. Né? Então, porque às vezes o cara lança uma linha sem conhecimento e ele está direcionado só no cítrico, ou só no frutado. Então você tem que ter um leque, uma gama, de acordo com o que os best-sellers têm. Tem também. Então você não vai fazer uma cópia, você vai direcionar, eu quero ter uma fragrância mais aldeídica, quero ter uma mais frutada, quero ter uma mais cítrica. Mas você tem uma estratégia olfativa para você, no final das contas, todo mundo, vender mais. Então a gente faz um trabalho para fortalecer marcas na Ginger. Essa questão, tipo, teve um perfume que não vende pra ninguém, que ninguém gosta, que na hora você fala, pô, ficou legal. Mas você põe na gôndola e a galera não compra, ou tem o que sempre Então, João, compra. assim, você tem que... Eu sempre falo o seguinte, cara, você tem que lançar um perfume para o seu público de clientes, não para você. Sim, né? Perfeito. Então, eu sei que o meu cliente do Farnese são mulheres da classe C, B, na sua maioria. Então, eu sei o que elas gostam. Sim. E a gente faz pesquisas para saber o que ela gosta. Tem uma inteligência por trás disso. Então, tem que ter pesquisa, né? Mas, assim, a gente sabe que o gosto do brasileiro ele tem uma vertente já direcionada, né? Então, o brasileiro gosta do erva doce, da lavanda, a lavanda frutas vermelhas. Ele gosta do sabonete aldeídico, que é o sabonete branco, que é esse aqui.
Então já tem um caminho que você sabe que são fragrâncias vencedoras ali. Se pôr, vai começar. Aí Dali você para frente você explora outras frentes. Você pode lançar fragrâncias e fazer testes, né? Sim, Frutas brasileiras, você pode puxar rosas, algum tipo de rosa mais diferente, algum tipo de flor mais diferente. Lança uma fragrância sazonal ali, vê se ela emplaca, se tem uma aceitação boa, tira, põe no mercado. E a partir de... Eu penso em fragrâncias, penso em alta perfumaria. Não é muito diferente disso ou já começa a ficar diferente ou só muda mesmo as matérias-primas específicas? Então, a perfumaria fina, como o próprio nome diz, ela é mais delicada e ela é mais sofisticada. Né? Então, você necessita de matérias-primas mais caras, né? Que fazem diferença. Fazem diferença. Não é só falar que é tudo produto químico, vai ser igual. Muitas vezes, alguns óleos essenciais naturais, né? Que são caríssimos. Raros no mercado. E você consegue fazer uma composição mais cara com melhor qualidade, específica para aquele público. Então, aí você vai procurar algo naquele sentido. Então, vou te dar uma referência. Uma fragrância normal de um sabonete de boa qualidade, ela vai custar de $20 a $30 o quilo. O quilo, que dá para fazer, sei lá, quantos sabonetes daí? Dá para fazer aí, a gente dosa, faz a conta, a gente dosa 1,5%. Então, sei lá, 150 quilos aí. Bastante sabonete. Uma perfumaria fina, ela vai custar, se for de boa qualidade, $80 a $100. O quilo também. O quilo, entendeu? Para você a dosagem provavelmente vai ser... Como é um outro produto, né? A gente não está falando de sabonete, tipo uma fragrância. O perfume você vai dosar aí de 8% a 15%. Para ter a fixação. E ter todo o desempenho necessário e esperado pelo consumidor. Legal. Né? E aí, então, já subiu o preço drasticamente do negócio. Ela é muito mais relevante porque no final do dia você está comprando o perfume mesmo. Né? Você quer o seu sabonete cheiro tem outros atributos, né? Até imagino que daria para um sabonete ter a mesma eficiência de um perfume, por exemplo, de fixação e tudo mais, se você colocar... Não, porque você tem uma limitação técnica. Se você colocar mais de 3% numa barra, ela começa a ter problema de estabilidade. Entendi. Você não consegue formar o sólido, né? Entendi, eu já fiquei imaginando, é um sabonete que resolve tudo ali, já é perfume em barra, vamos lançar o perfume em barra. Perfume em barra, peraí, já aqui, passou e não preciso nem mais do perfume. Mas eu imaginei que era alguma coisa do tipo, o sabonete tem que ser cheiroso, mas ele não pode ser tão cheiroso, porque as pessoas querem passar o seu perfume ainda, então ele tem que ser um pouco neutro ali. Mas assim, cara, esse é um negócio muito, muito legal, a Ginger, uma casa de fragrância, porque você efetivamente fortalece as marcas dos seus clientes. Né? Então, quando um cliente nosso vai lançar, né, uma linha de produtos nova, o que a gente faz? Nós temos assinado as plataformas de tendências de mercado. Legal. A Mintel, a WGSN, né? Então a gente está conectado com o que está sendo lançado de produtos. No mundo inteiro. No mundo inteiro. Tendência de consumidor. A gente pega aquelas informações das tendências, traz para a realidade, para o público do cliente e oferece para ele fragrâncias que está conectado com tudo isso. Com essa tendência. Não adianta você olhar para trás, você tem que olhar para frente. É a mesma tendência do mundo da moda, essas plataformas? Me fala se eu estou viajando alguma coisa assim. Essas plataformas de tendência é a mesma? Então, elas são complementares, né? A Mintel, ela foca muito em produto. Então, você consegue... Qualquer tipo de produto. Qualquer tipo de produto. E por região também do mundo, tá? Você consegue saber quais foram os lançamentos de hidratante corporal nos Estados Unidos. Legal. Quais foram os principais claims que as marcas utilizaram. Quais foram as fragrâncias que eles utilizaram. O que está mais vendendo e dando certo. A descrição dos produtos. Como que está a embalagem desses produtos. Legal. Isso em qualquer lugar do mundo, vamos falar. Você pode pegar na Ásia. Na frente do mercado mesmo. Né? Que a gente trabalhou aqui com moda, costura, né? E a gente sempre... Hoje mudou muito. Eu tive conversando com o pessoal mais recente, mas a época que a gente trabalhava forte nesse mercado, nosso mercado da moda estava 2 anos atrasados para o que estava lançando na Europa e nos Estados Unidos. Então, para lançar aqui,
a gente estava lançando o que foi lançamento, teoricamente, há 2 anos. Hoje o pessoal fala que ou tá just in time, ali tá igual, porque é uma globalização, ou às vezes o público agora quer o produto pela conectividade do mundo, né? Globalização, internet e tudo mais. Todo mundo quer, sei lá, a mesma camisa da NBA que tá em todo lugar, então não tem mais uma defasagem. Mas ainda existe em alguns mercados de 6 meses. Do mercado de cosméticos e perfumaria tem essa defasagem, tem esse atraso, esse delay de lançamento? Ou Sim. não, também já está conectado? Ele lançou hoje, então, lá, está aqui também. A minha visão é a seguinte, na perfumaria fina, né, as grandes marcas globais, elas estão à frente. Elas espalham. Elas estão à frente, se bem que regionalmente aqui no Brasil, falando aqui do Brasil, cara, você pega o Boticário, a Natura, esses caras, eles têm uma linha de produtos... Acho que o brasileiro é conservador nessa... muito boas, de extrema qualidade, cara. É absurda a qualidade deles, e eles têm as suas identidades olfativas também, e eles estão conectados com as tendências. Sim. Né? Então, é diferença, né? É difícil comparar uma marca internacional com as marcas locais aqui. Sim. Tem posicionamentos diferentes. Mas as empresas brasileiras de cosméticos, elas estão muito na vanguarda, né? Já faz alguns anos, né? Sim. Então, tanto em formulação quanto em ativos. Em fabricantes e tudo mais. Mas é sempre bom estar conectado com as feiras internacionais também. Então, eu vou bastante para Cosmoprof, seja em Bolonha, seja em Hong Kong, né? Para você ver o que os caras estão lançando. Porque é um pouco diferente, né? Não ficar só preso no mercado local. Por mais que, às vezes, acho que... Você tem que estar olhando para fora, João. Como se... são gostos, né? De um público local nosso aqui, do costume brasileiro, hábitos de higiene que são particulares de cada região, né? Mas acho que tem que olhar pro não falo nem concorrente, né? Ali pro mercado como um todo, né? O mercado, ele evolui, sempre vai evoluir o mercado. Alguém sempre está lançando alguma coisa fora do que você tinha imaginado, e isso pode ser um grande insight ali para você também trazer para sua linha de produtos. É isso aí. E fala para a gente um pouco sobre os investimentos, como que você foi cair aí nesse mundo das techs aí, de investimento anjo, de startups, e qual foi o pontapé ali depois de já ter se aventurado aí, ou seus investimentos têm ligação também com a área de saúde, beleza, cosméticos, ou aí não, você abriu já para qualquer tipo de mercado? Então, quando eu comecei a me interessar por esse mundo das startups, né, e colocar a pele em jogo aí, né, entrar efetivamente como investidor, eu falei com bastante gente que já estava fazendo isso, e a grande recomendação, e foi muito acertada para mim na época, foi entrar com um grupo de investidores profissionais. Sim, pessoal que sabe para você minimizar risco. Né? Inclusive eu fiz na época até um curso com um investidor anjo lá do Vale do Silício. Legal. Já era um senhor, cara, e ele falou o seguinte: para você ganhar dinheiro com startup, que no primeiro momento nem era meu objetivo, tá? Você tem que ter uma carteira com pelo menos 40. Porque elas são voláteis, né? Porque é um negócio que algumas não vão dar certo, alto risco, e outras vão estourar, no bom sentido. Sim. Né? Então, eu me aproximei do Orlando Sintra, que é o CEO do BR Angels, conversei com ele, entendi a proposta, ele estava começando o BR Angels na época, foi na pandemia isso. Sim. Né? E aí, gostei muito da proposta do BR Angels, que além do investimento, né, nós somos hoje um grupo de empresários, mais de 300 C-levels, né, empresários e pessoas muito qualificadas, e a gente usa, além do capital, do recurso financeiro, a proposta de Smart Money. Né? Então, quando uma startup é selecionada para fazer parte dos investimentos do BR Angels, os associados, eles criam um ecossistema para fomentar aquele negócio. Legal. Então, por exemplo, pela Sintra já passaram algumas startups investidas, prestando serviços para a gente, quando fazia sentido. Quando faz parte da necessidade ali de vocês. E aí são diversos segmentos. Né? A gente...
Hoje eu estou participando um pouco menos da seleção das startups, mas eu já estive bem próximo disso. Sim. Então tem um funil que Você escolhe ali que as startups elas se cadastram no site do BR Angels, e aí tem várias rodadas e até uma seleção onde é aprovado o investimento. E aí a gente fica sócio, a gente fica com uma cadeira no conselho da empresa, como board advisor. Sim. E aí a gente participa da rotina, não da rotina do dia a dia, mas da rotina estratégica, e tem o suporte de como estão indo as startups. Então é um negócio bem profissional aí que a gente faz lá. E como que faz para fazer parte disso, para também investir, para ser um investidor anjo junto assim da BR? Qual seria o critério para uma empresa ou alguém que tenha o capital para investir e começar a investir? Então, hoje tem várias associações, né? Então, no BR Angels, por exemplo, eu creio que tem no site um contato lá para qualquer um aberto para possíveis investidores. É claro que vai ter uma avaliação do perfil. Sim, para ver se porque faz parte. Não é só o dinheiro que importa para a gente. Tem toda a questão de riscos e tudo mais. Eu digo, para fazer a seleção dos membros, não é só o dinheiro que importa. Sim. Então tem que ser alguém com perfil que queira contribuir com o BR Angels. Não só com o dinheiro. Né? E consiga ter e você falou, capacidades para fomentar as startups. Está entendeu? disposto a botar as startups para rodarem juntas ali. Ter conhecimento comprovado. O próprio negócio. Seja de estratégia, seja de finanças, seja de marketing, seja de vendas, para contribuir ali em alguma rodada, em alguma startup. Bacana. Conseguir fazer a seleção junto com o grupo. Então é basicamente isso. Contribuir. Mas tem o Bolsa Nova, tem vários outros, né? Anjo do Brasil, tem várias associações. E quantas startups hoje você tem ideia de que estão dentro da sua carteira? Na minha carteira são 22, se eu não me engano. Todas estão indo bem? Ou tem alguma ideia? Infelizmente, não. Algumas não estão indo bem. Qual que é a ideia, né? São startups, são ideias novas, né? Então as ideias podem dar certo. Aí uma coisa legal do BR Angels é que a gente separa as teses por bets. Então, por exemplo, o bet 1 foi quando começou, né? A gente estava buscando startups que tinham pelo menos um número de faturamento já rodando, consolidado, né? E que ela estava precisando escalar. De um aporte ali mesmo para subir. Precisava de dinheiro para escalar, e essa era a primeira tese. O bet 2 já foi empresas pré-operacionais. Entendeu? Então o cara estava começando a montar o MVP dele, começando a testar as ideias. Então, aí o bet 3 já foi para startups maiores. E assim por diante. Hoje a gente está no 5º bet, se não me engano. Entendi. Então aí já está pulverizado essa carteira com vários tipos e em várias fases diferentes, penso eu, certo? Exatamente. Legal. Cara, Breno, estamos aqui já passando da nossa primeira hora de conversa aí. Queria agradecer mais uma vez a sua presença. Papo legal, falamos um pouco de tudo, não dá para se aprofundar em tudo que a gente gostaria de se aprofundar aí, mas agradeço e, por favor, abre para a gente aí como faz para a gente encontrar você, suas marcas nas redes sociais, para quem tem uma marca, quer fabricar lá com vocês, para quem precisa das fragrâncias e assim por diante, passa aí pra gente aí todos os seus contatos e canais aí para o pessoal conseguir te encontrar, ou se quiser bater um papo com você aí depois desse nosso podcast também, onde te encontra e como faz. Legal, João. Eu sou mais atuante no LinkedIn, né? Então Breno Grow, vocês vão me encontrar lá. Eu costumo fazer publicações aí sobre os negócios, sobre o que está acontecendo aí no meu mundo ali. Eu tô com um Insta relativamente novo, Breno Grow 1. Legal. Né? Aí as nossas marcas, nós temos Farnese, né? Então, Farnese Oficial, tem um Instagram. Encontra nas principais redes de supermercado. Principais redes de supermercados. Experimentem que vocês vão gostar. Legal. Vocês vão se surpreender, tá? Chloé Oficial no Instagram também, tá? Legal. Você vê o formato, o design desse sabonete, é uma coisa extraordinária. Muito bonito. E, sem jabá, hein? É diferenciado mesmo. E eu acho que é isso, João. Que mais? E para as fragrâncias, a casa de fragrâncias, como Ginger. Ginger
Fragrance Design. Legal. E encontra também em todas as redes ou é já mais A Ginger é específico? B2B, B2B? então a gente busca fabricantes de produtos cosméticos, produtos de limpeza. Então, quem tiver uma empresa aí que tenha produtos que tenha e necessidade queira de uma... fortalecer a sua marca, Uhum. que queira fazer um trabalho de melhorar os seus produtos, Legal. falem com a gente que vocês serão muito bem atendidos lá. Legal. Muito obrigado mais uma vez, agradeço. O recadinho é, sigam Beats Podcast, vocês assistem, mas nem todos seguem nosso canal aí, compartilhem com os colegas de trabalho, com os amigos, familiares. Muito obrigado mais uma vez, Breno, muito legal o nosso bate-papo, espero aí que você volte com novidades, com outras marcas, seja sempre bem-vindo aqui para trazer e contar sobre seus negócios aí. Eu gostei muito da conversa e espero que você também tenha gostado. Muito obrigado mesmo, de fato. Obrigado, galera. Até o próximo Beats Podcast. Tchau, tchau.